Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, que direto da rede, né? Nós estamos dando sequência aos nossos vídeos que tem por objetivo descomplicar o Islã. Hoje falaremos um pouquinho sobre o monoteísmo, né? O que é monoteísmo? Monoteísmo são três grandes religiões que foram reveladas por Deus: judaísmo, cristianismo e islamismo. E elas têm uma proposta de adoração de um Deus único, né? O Islã, assim como outras religiões divinamente reveladas, ele defende diversos princípios e crenças que Deus ordena os seus seguidores que acreditem nessas crenças e as divulguem sem, contudo, coagir, né, as pessoas. A coerção não é um meio válido para alcançar a finalidade da divulgação do Islã. Veja o que Deus diz na Súrata número 2, versículo 256 do Alcorão Sagrado. Não há compulsão na religião. Com efeito, distingue-se a retidão da depravação, ou seja, já foi distinguido a verdade do erro. A pessoa tem esse direito de escolha. O Islã também ordena aos seus seguidores que divulguem a religião de uma forma boa e justa, como diz aqui no Alcorão Sagrado, na Súrata 16, versículo 125. Convoca ao caminho do teu Senhor com a sabedoria e a bela exortação, e discute com eles da melhor maneira. É um princípio, né, fundamental de que uma pessoa deve estar convencida antes de declarar-se a sua aceitação ao Islã. Pois, se eles fizerem isso devido a uma compulsão ou a alguma vaidade, seu discurso e suas ações serão incompatíveis com a crença. Essa atitude, ela é definida no Islã como hipocrisia. O Islã alertou severamente contra a hipocrisia e considera um pecado maior do que a mera incredulidade. Quer dizer, uma pessoa incrédula é mais bem vista aos olhos de Deus do que uma pessoa hipócrita. Allah, subhanahu wa ta'ala, né, o Deus louvado seja, ele diz na Súrata 4, versículo 145 do Alcorão Sagrado: por certo, os hipócritas estão nas camadas mais profundas do fogo, da Jahannam, ou seja, no fogo do inferno. Esse é o papel dos profetas, de transmitir a mensagem para os humanos e guiá-las para uma retidão sem compulsão ou força. Veja o que diz Deus no Alcorão Sagrado. Súrata 64, versículo 12. E obedecei a Deus, e obedecei ao mensageiro. E se voltais as costas, apenas impede o nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. Veja bem. Quais seriam, então, os principais objetivos do Islã? O profeta Muhammad, que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Deus esteja com ele, disse em Mina, em sua peregrinação da despedida: vocês sabem
que um dia, vocês sabem que dia é este? E eles, seus companheiros, responderam: Deus e seu mensageiro sabem melhor. Ele disse: por certo, este é um dia sagrado. Esse dia é o dia de Arafat, que faz parte da peregrinação à Meca. Vocês sabem que lugar é este? Responderam os companheiros dele: Alá e seu mensageiro sabem melhor. Ele disse: um lugar sagrado, Meca e todos os seus arredores. Vocês sabem que mês é este? Eles responderam: Alá e seu mensageiro sabem melhor. Ele disse: o mês sagrado, o mês de Dhul-Hijjah, o 12º mês do calendário islâmico. Por certo, Deus fez suas vidas, suas riquezas, sua honra invioláveis e sagradas, assim como a santidade desse dia sagrado, nesse mês sagrado, neste lugar. Isso está escrito nos livros de Bukhari e Muslim. Os objetivos, então, mais importantes para os quais o Islã chama e preserva abertamente são a preservação da religião, da vida, da honra, da riqueza, da mente, da descendência, assim como a preservação dos direitos dos fracos e dos débeis, aqueles que não têm plenas funções mentais. Em relação à inviolabilidade da vida, diz Deus no Sagrado Alcorão: não mateis o ser humano, que Deus proibiu, exceto com justa razão. Súrata 17, versículo 33. Sob a inviolabilidade da riqueza, Deus diz na Súrata 2, versículo 128: e não devoreis ilicitamente vossas riquezas entre vós, e não vos aproximeis do adultério, por certo, ele é obscenidade e que viu o caminho. Súrata 17, 32. E Deus disse ainda, na Súrata 4, 102: a quem comete um erro ou pecado, em seguida atira sobre o inocente, com efeito carregar-se-á de infâmia evidente. Em relação à proibição da transgressão contra a linhagem e os ancestrais, Deus diz, na Súrata 2, versículo 205: e quando volta as costas, esforça-se na terra em semear nela a corrupção, e em aniquilar os campos lavrados e os rebanhos. E Deus não ama a corrupção. O Islã toma muito cuidado para proteger os direitos dos fracos, pois eles estão mais sujeitos a serem oprimidos que os outros. Por esta razão, Deus menciona no Corão diversas categorias de fracos e algumas formas nas quais podem ser injustiçados em relação aos pais. Alá diz, no capítulo 17, versículo 23: o teu Senhor decretou que adoreis, senão a Ele, e decretou benevolência para com os pais, e se um dia um deles ou ambos atingirem a velhice junto a ti, não lhes diga ufa, quer dizer, não reprima seu pai, não diga palavras que possam ofendê-lo, e nem os maltrate, e diz-lhes ditos nobres, quer dizer, trata seus pais com palavras bonitas. É isso que o Islã ensina. Sobre os órfãos, Deus diz: e quanto aos órfãos, não os oprima,
Isso está na Súrata 93, versículo 9. O Islã prescreve que suas riquezas devem ser protegidas e preservadas. Não vos aproximeis das riquezas do órfão, senão da melhor maneira. Súrata 17:34. Ou seja, se for um dia aproximar da riqueza de um órfão, você aproxime para melhorar, para duplicar, triplicar ou guardar essa riqueza e não para usufruir dela de forma ilegal. Em relação à criança, não mateis vossos filhos com receio da indigência. Nós vos damos sustento. Súrata 6, versículo 151. Em relação ao doente, o mensageiro de Alá disse: libertem o prisioneiro, alimente os que têm fome e visite os doentes. Sobre os velhos, o profeta disse: ele não é dos meus seguidores, aquele que não respeita os mais velhos, que não mostra misericórdia aos jovens e que não respeita os sábios. Está no livro de Tirmisi. Sobre necessitados, Alá diz: e quanto ao mendigo, não o maltrateis. Súrata 93, versículo 10. O profeta disse ainda, encerrando: quem ajuda seu irmão quando ele tem necessidade, Alá estará por ele quando estiver necessidade. Há muitas outras maneiras excelentes às quais a religião do Islã ordena aos muçulmanos que as adotem. Todas que refinam o caráter indivíduo e caráter do indivíduo e o ajuda a reformar a sociedade como um todo. Allah subhanahu wa ta'ala mandou o profeta exatamente para isso, para melhorar o caráter da humanidade. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam a Rasulillah. A paz esteja convosco.